Aí o pessoal vai entrando aos poucos, eu acho. Oi, Thales, tudo bem? Olha só, tem alunos aqui, que isso é importante. Bom que o pessoal tá entrando, então vamos começar, né? Bom, gente, tô muito feliz de novo. Hoje é o segundo episódio, né, dessa série Papo de Arte. E hoje vamos conversar com uma pessoa que é um menino maravilhoso. Ele é super novo de idade. Ele é fotógrafo, cineasta, formado em cinema, audiovisual pela Unimap, trabalha na área desde 2014, mas foi ainda no ensino médio que descobriu sua paixão pela produção audiovisual. Foi assistente de produção e assistente de direção de fotografia em 2 filmes de João Paulo Miranda Maria, com menção honrosa do júri no Festival de Cannes na França. Ele não é pouca bosta não, gente. Ele é uma pessoa super bacana. E eu vou chamar ele agora pra gente poder bater esse papo maravilhoso. Vamos lá, aceita aí. Aê! Seja bem-vindo, Gabriel. Olá! E aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Porque eu estou sem fone hoje, porque meu fone tá estourado. Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Eu vou até Ah, tentar aumentar mais um pouquinho só aqui, mas tô te ouvindo sim. quem tá assistindo também tá escutando bem? Comenta aí, por favor, porque meu fone estourou hoje. Olha só, 9 pessoas já acompanhando. Que Aí, tá legal. vendo? Vamos lá. Vamos começando. Ô, Gá, para quem não Vamos conhece, lá. é o Gabriel, né, Gabriel? Eu Me mesmo. fale mais sobre você. Bom, você já fez aí uma apresentação, né? Mas falando um pouco mais aí, sou o Gabriel Ávila, né? Então, sou aí formado em cinema pela Unimap desde 2016. Trabalho com fotografia, cinema e audiovisual. E no dia 1º de julho acabei de lançar um curta, meu primeiro curta autoral, depois que eu me formei, né? Que sempre fica aquela coisa, ai meu Deus, né? Quando você vai fazer um projeto autoral depois que você fez a faculdade? Ainda é dado muita importância para a graduação, né? Enfim, não que não seja importante, claro. Mas em 2018 eu fui morar em São Paulo, lá eu trabalhei numa produtora e foi onde assim eu adquiri uma experiência muito grande na área, trabalhando com grandes clientes, né? Ali era na parte de publicidade, né? Mas era audiovisual ainda assim. Então eu consegui ter uma noção de como funciona o mercado, né? E como é morar em São Paulo, viver em São Paulo. E, enfim, fiquei um ano lá, voltei. E assim que eu voltei, eu reencontrei a Cris Mendes, fez a faculdade comigo, né? Enfim, a gente criou aí a Rubro Filmes para viabilizar os nossos projetos de arte, os nossos filmes, né? E aí o primeiro foi O Homem ao Mar. Não sei se as pessoas que estão assistindo tiveram a oportunidade de ver o filme, né? Teve uma exibição no YouTube no dia 1º, no canal da Rubro. E depois um bate-papo aí com uma galera massa que fez o filme. E inclusive o Leandro, né, fez o filme e, enfim, tá sendo uma experiência bem massa, assim, esse processo de divulgação do filme, o convite, já agradeço, Leandro, pelo convite aqui da live. É sempre gostoso falar do trabalho da gente, né? E apesar de ser muito novo, eu já trabalho aí com fotografia, com audiovisual desde 2014, mas como você colocou, no ensino médio eu me aventurava já, né? Os meus primeiros experimentos ali, eu fiz colegial no Industrial aqui em Piracicaba, né? Na ETEC, no Centro Paula Souza, e eles estimulavam muito essa parte cultural e artística, que eu acho que é de extrema importância, né? Que ocorra nas escolas, porque cultura, educação e arte formam, né, o ser humano. E Exato. sem isso a gente não
A gente não cria um pensamento crítico, né, que é importante nos dias de hoje, mais do que nunca. E é isso, estamos aí. Sou um diretor iniciante, mas, mas é isso, assim, tô aberto, tenho muitas coisas, muitas histórias para contar, porque eu acho que a grande missão, né, de quem trabalha com cinema é essa, é contar histórias, né, contar histórias da vida. Ô, Gá, então desde já eu também quero agradecer por ter aceitado o convite, por participar dessa live, dessa série de lives que eu estou desempenhando a fazer este momento de pandemia e que eu busquei justamente porque eu estava dando oficina, estava dando aula e chegou um momento que alguns alunos falaram assim, e aí, a gente vai ter aula online? Eu falei assim, bom, como eu estava dando oficina via prefeitura daqui de Limeira, e a gente tem que esperar lá de cima ver, né? Por mais que a gente dê a proposta, a gente tem que esperar a autorização. Enquanto não teve autorização, assim, eu preciso produzir algo tanto para os meus alunos quanto para mim mesmo, né? Porque Sim. eu também gosto de me informar, até para bater esse papo para a gente se atualizar, né? E para quem não sabe, o Gá já falou aí também, eu acabei conhecendo o Gabriel mais assim pelo filme que ele me convidou, no caso, para participar do teste para fazer o Homem ao Mar. E, a gente teve essa oportunidade de conversar mais. Ele já chegou a ver um outro trabalho meu, que foi através desse trabalho, né, Gá, que você me chamou para fazer o teste, né? E foi assim que cheguei ao Homem ao Mar. Quem não pôde assistir, logo vai ter uma outra exibição, né, Gá? Depois a gente pode pôr para eles, para os nossos seguidores, aí a gente compartilha, para quem segue a gente. Fiquem atentos que a gente vai compartilhar aí também a próxima exibição, tá? Ela já vai ser nessa terça, né? No Uhum. dia 21, às 19 horas, no canal do YouTube e através do Facebook do iCine Fórum. Então já fica o convite para quem não conseguiu assistir Homem ao Mar com o Leandro Bonin, arrasando aí, pode acompanhar no próximo dia 21, às 19 horas, através do iCine Fórum. Verdade, Cláudia. Vou só responder umas pessoas aqui. Cláudia, Sim, verdade. Cultura, educação e arte sempre andam de mão dadas. Sem elas, eu acho que a gente não tem uma boa formação pro cidadão. Do cidadão, principalmente para o cidadão pensante. exato. Né? Ele até pode se formar como um cidadão, mas o problema é ser o cidadão pensante e provocar pensamentos através disso também. Né? É isso que a arte faz. Isso precisa ser estimulado, né? Exatamente. A gente precisa A gente precisa questionar as coisas, né? A gente não pode aceitar tudo que nos é imposto. Sempre tem o por trás, né? A subjetividade. Inclusive o cinema fala muito sobre isso, né? Fala através de símbolos, de subjetividades. O Gal, eu queria que você me falasse um pouco sobre a questão do ensino. Tá. Bom, o ICINE Fórum, né? Ele é uma união aí de mais de 30 cidades do interior paulista. Inclusive a Cris Mendes, ela é uma das representantes de Piracicaba, né, do ICINE, para poder se unir, organizar e movimentar, né, a parte de cinema e audiovisual do interior paulista. Porque existem muitos profissionais, né? Não é à toa aí que são mais de 30 cidades, existem profissionais e tem demanda, né? Esses profissionais, eles estão produzindo, eles precisam produzir mais, né? Precisam de trabalho, enfim, precisam de espaços, né? De políticas públicas que contemplem, né, seus projetos. Então, eu acho que surge justamente num momento, né, em que o país está passando aí por uma crise não só por conta da pandemia, né, mas política, nesse sentido cultural mesmo. E, e vem mostrar e trazer luz para o interior, né? Eu acho que é isso. As pessoas ainda têm muito preconceito, né? Ainda é muito estigmatizado, estereotipado a figura do caipira, enfim.
E eu acho que esse movimento vem para mudar, para contar essas histórias, né? Inclusive, o lema do ICINE é: o interior é cinematográfico, o interior é potente, né? O interior é potente e cinematográfico. Então é isso, a gente tem, além de inúmeros profissionais que nós temos aqui, nós temos as nossas particularidades, né? Da nossa região, Sim. temos as nossas histórias, e a gente tem que mostrar isso para o mundo. Não existe, inclusive, essa questão, né, que eu falei, eu morei um ano em São Paulo, durante a faculdade eu tinha aquele sonho de viver em São Paulo. Realmente, assim, se você for parar para pensar na questão de oportunidades, do número de coisas que se tem, né, para fazer lá, é muito grande. Mas não é que aqui não tem, aqui tem. Então eu acho que é também a gente aprender a olhar de uma outra forma, né, pro interior. Nós mesmos que moramos aqui, né, e que costumamos fazer nos deslocarmos, né, daqui para lá, morarmos um tempo lá. Então, eu acredito que a experiência que eu vivi de morar lá, retornar com algumas frustrações e se reencontrar aqui, eu acredito que muitos passam por isso, né? Eu ainda tenho vontade de ficar um tempo lá, enfim, mas eu acho que as coisas estão dando tão certo aqui. Então, o ICINE, né, junto com outros movimentos da cidade, outros acontecimentos, vem como uma primavera mesmo para esses artistas, entendeu? Se conectarem, né? Somarem força, eu acho que é isso. E aí existem vários grupos de trabalho dentro do ICINE, né? Eu não consigo falar com tanta propriedade porque eu ainda estou, né, entendendo, enfim. Não sei se um dia você vai fazer essa live, por exemplo, com a Cris, ela consegue te falar com mais propriedade. Pretendo fazer o convite para ela ainda. Quero trazer as Mas, mulheres, quero trazer mais a sim, força feminina também. sim. Mas o ICINE tá aí, agora tá rolando o segundo encontro, né, do ICINE, que por conta da pandemia tá sendo todas as terças-feiras, né, às 19 horas. Então, novamente fazendo o convite aí, no dia 21, nessa próxima terça, o primeiro dia de mostra de curtas, né, desse segundo encontro do ICINE Fórum, o Rotações e Transversalidades. E O Homem ao Mar, junto com outras produções, vai ser exibido, né, nessa mostra online. E depois também, quem quiser bater um papo, a gente vai estar lá, junto com as outras criadoras e criadores. Ô, Gá, o interior é tão forte, tanto não só no cinema, mas culturalmente, né? O interior é um dos lugares que mais tem cultura, digamos assim, né? Os grandes centros é o quê? Não são criadores de cultura, são reprodutores de cultura, na verdade, né? Os grandes centros. Mas quem cria a cultura mesmo, raiz, somos nós, né? Que somos do interior. Piracicaba tem uma cultura maravilhosa. Agora, falando não só de cultura, arte, né? Mas em questão artística, Piracicaba, né, que é aqui do ladinho de Limeira, tem a questão artística muito maior do que aqui, né? Algumas coisas, né? Não que aqui não seja forte em arte também. Aqui nós temos vários grupos de teatro, mas é que nós estamos num momento que a maioria dos grupos não estão produzindo nada. Assim, alguns estão, outros não, mas a pandemia também acabou não nos ajudando, né? E já chegaram a me perguntar, pessoas assim, que vivem participando de teste lá em São Paulo, por que que eu nunca fiz nada na grande São Paulo? Assim, olha, já fui em várias agências, fui agenciado de várias agências ao mesmo tempo, mas aonde eu mais arranjo trabalho é no interior. Porque eu acho que, assim, em São Paulo tem demanda, mas também já tem muitos profissionais lá, né? Tá Então, saturado. exatamente. É essa palavra, o mercado tá saturado. Então, eu acho interessante quando a gente vai para lá, ganha experiência e traz de volta para o interior, né? Exato. É o que a gente busca. É que eu falo para alguns alunos, ou até para o meu grupo de teatro aqui, que eles perguntam algumas coisas, que algumas das perguntas que eles me fazem é que eu vou te fazer daqui a pouco, que eles realmente mandaram, né? Eu abri lá a caixinha, o box, e algumas pessoas mandou também pelo WhatsApp, e eu selecionei algumas e vou perguntar já já para você, tá? Eu tô curioso. Então, vamos lá.
Vamos começar com as perguntas. Como alguns são muito iniciantes ainda, eu tenho esse cuidado de falar com eles, né? Porque eles têm um Sim. sonho enorme, como todo mundo tem, né? Quem procura fazer teatro, o sonho deles é se destacar, saber como entrar no mercado, né? E um deles perguntou para mim como que faz para poder participar de um cinema no interior. De uma produção de cinema? É, Olha, quando a gente busca atores, né? A gente normalmente faz uma arte gráfica de casting, divulga nas redes sociais. Existem grupos, né? De cinema e de audiovisual no Facebook, as pessoas podem entrar, até para atores tem. Então, eu acho que é sempre ficar atento, né? Às mídias aí. Talvez seguir, né? Procurar esses produtores, realizadores de cinema, seguir eles através das redes sociais e ficar sempre atento. sim, Normalmente a gente sempre divulga, mas é sempre bom, porque a gente sempre precisa, né, de ator para as nossas produções. Aí o nosso trabalho em conjunto, né, com atuação, com teatro, enfim. E a gente sempre busca os atores para dar vida aos personagens das nossas histórias. Então, produção rola sempre. Depois de Homem ao Mar, né, agora eu já estou envolvida com outra, que por conta da pandemia, o cronograma dela acabou sendo repensado, enfim, que é o Penélope, que é um filme que vai ser dirigido pela Luciana, aqui de Piracicaba. Ele foi contemplado pelo PROAC. E a Rubro Filmes, que é a minha produtora e da Cris, a gente já está com outros projetos. Tem um projeto de um curta-metragem aí também que em breve a gente vai iniciar. Já estamos na fase de roteiro, né? A Cris, que é a roteirista e diretora agora desse novo projeto, e escrevendo o projeto para editais, né? Eu acho que essa questão de participar é isso, é ficar atento às redes sociais desses realizadores, né? E, e é isso, é seguir, é estar com a gente, que sempre que a gente precisa a gente divulga, e sempre rola chamada de casting. Então é isso, é ficar um pouco atento mesmo nas redes. essa questão de casting, eu participo de vários grupos também. De casting, de atores. São vários bookers que montam seus grupos. E a gente está ali participando, manda material. Às vezes, quando a gente vê algum anúncio, a gente vai lá e manda. É dessa forma que, pelo menos, eu fico sabendo de vários grandes trabalhos. A gente sabe que tem, às vezes, tem um grupinho que é fechado, principalmente os de musicais. Pretendo trazer alguém de musical para falar também sobre, mas não vou entrar nessa parte do grupo fechado. Mas a gente sabe que existe um grupo fechado de musicais que só divulgam para eles e eles. Sempre É tem as bem. panelinhas, né? Sempre tem as panelinhas. Eu vou fazer a pergunta de uma pessoa que está assistindo a gente aqui, Tá. que é a Cristina. Ela perguntou se teria diferença entre questão de produção no interior e na cidade grande. Hum, É, eu acho que tudo depende do orçamento, né? Eu acho que tudo aqui ou lá na capital. Fazer cinema independente com dinheiro, né, já é difícil, porque normalmente esse dinheiro vem da onde, né? Vem de editais, os valores nunca são o suficiente assim para a gente ter, sabe? Porque não sei se as pessoas sabem, né? Mas são várias áreas, são vários profissionais, são várias etapas para se fazer um filme. É um processo extremamente trabalhoso, artesanal e que vai muita grana, né? Muito investimento financeiro. Obviamente, no caso de Homem ao Mar, por exemplo, a gente consegue aí, né, através de rifas, de venda de pizza, feijoada, a gente consegue gerar um dinheiro, colocando do próprio bolso também. Mas é um dinheiro assim que sei lá, por exemplo, R$ 5.000, perto do que você precisaria realmente para poder remunerar todos os profissionais, né, todos os atores. Então, sei lá, vamos pensar que R$ 100.000 ainda seria pouco para fazer tudo certinho, né? Então eu acho que depende muito dessa questão de orçamento. E aí quando a gente fala do interior, né?
tem essa presença muito forte do cinema independente de guerrilha, né? Sim. Então, é juntar todo mundo que está interessado, ver se uma maneira de pagar transporte, alimentação, ou sei lá, de ver um valor simbólico, né, que não represente de fato um cachê e fazer acontecer. Quando a gente fala, quando eu penso, por exemplo, em produções da capital, me vem muito em mente, porque São Paulo, né? São Paulo tem o mercado publicitário de audiovisual é imenso. Então, os vídeos de publicidade dominam assim o mercado. E lá vai muita grana para isso. Então, assim, tem o assistente do assistente do assistente. Aqui não, aqui a gente vai acumulando funções, né? O trabalho acaba sendo por vezes mais cansativo. Então eu acho que a diferença é essa, principalmente, sabe? Quando a gente para pensar nessa questão orçamentária. E aqui, a realidade do Homem ao Mar, por exemplo, é uma realidade que eu fui roteirista, diretor, auxiliei na produção, fiz a montagem do filme, fiz o desenho de som. Agora, nessa fase de divulgação, a gente também é social media. Então, a gente acaba trabalhando com um pouquinho. Ai, Gabriel travou, eu travei, eu não sei. Gá, deu Voltou? uma Tô aqui. travadinha aqui. É, foi. Acho que deu uma travada. É, Oi, oi. bom, gente, Voltou? vamos esperar, ver se destrava, né, Gabriel? Para de travar aí. Enquanto o pessoal tá entrando aqui, enquanto o Gabriel tá destravando, não sei se sou eu que tô travado ou se é o Gabriel. E Para vocês, minha agora? internet tá boa? Tá boa minha internet para vocês, assim? Porque, tipo, para mim é o Gabriel que tá travando, então Eu não tô te sei. Às vezes pode ser ouvindo. eu que tô travando. Você tá me ouvindo? Voltei? Tô ouvindo. Tá bem pixelizado ainda. Será que. Acho que foi aqui que travou então. Ah, voltamos? Ah, ainda não, Gá. Tá legal, obrigado. Ah, então deve ser aí, o Gabriel. Tá meio ruim. Mas vamos conversando assim, de que dá pra ir conversando. Ô, Gá, vou fazer uma pergunta aqui. Tá escutando? Normal? Eu tô. Tá. Vocês estão me Eu vou ouvindo? fazer uma Todo mundo pergunta, me então. ouvindo? Tô. Agora voltou. Voltou. O Gá, o Legal. Douglas Monte, é, ele perguntou por que vários filmes brasileiros. Ai, que sumiu aqui pra mim. Porque vários filmes brasileiros, a maioria, tem um áudio tão sofrível, mal dá para entender o que estão falando. Gravando, tá tudo certo? Gá, Oi, tô aqui. acho que eu vou encerrar e eu vou tentar de novo, Gá. Pra mim tá normal. É, vou encerrar e vou tentar de novo, porque eu acho que não sei. Oi? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Oi, eu vou encerrar aqui rapidinho. A gente passou 25 minutos só de live e vocês estão aqui assistindo. Eu vou encerrar e já vou começar de novo uma nova live. Então, entram de novo, por favor. Se caso o Gabriel melhorar, a gente continua. Senão, a gente encerra e tenta de novo. Voltou? Ah, Melhorou? acho que voltou, Gabriel. Então, não vou encerrar e vou Gente, continuar aqui. gente, falha técnica ao vivo, normal. A gente trabalhar com internet é isso, né? É uma Tem hora que fica nova. instável. E é uma nova aprendizagem, né, pra gente nesses tempos aí de pandemia, de quarentena, isolamento, é isso. Você conseguiu entender a pergunta do Douglas? Conseguir do Quer que eu som, repita? né? Não precisa, É, eu ouvi. Só fechando o que eu deixei lá atrás, a questão
que a gente falou da diferença é justamente, não sei se eu já tinha travado, né? Mas é justamente a questão de acúmulo de função, eu acho, para uma produção de São Paulo por interior, né? E de orçamento, com certeza. E outras coisas, mas, enfim, né? Só pincelando, assim. Mas em relação ao som, aí é uma questão... assim, as pessoas se preocupam muito mais com a imagem do que com o som, né? Essa é uma grande falha, assim. Mas isso vem se modificando aos poucos, principalmente nos bastidores aí, né? No fazer cinema. Os filmes, eu acredito que os filmes mais recentes, as pessoas já conseguem, filmes nacionais mais recentes, as pessoas já conseguem sentir uma diferença, né? Mas o som ele é igualmente importante, né? Do que a imagem. São dois filmes, é um filme sonoro, né? E é um filme visual. Os dois contam histórias, né? Muitas vezes o som mostra coisas que nós não vemos na tela, né? Exato. Então, é de extrema importância que a gente tenha um cuidado com o som. Realmente, muitos filmes nacionais, né? Acabam deixando isso de lado, às vezes por questão de orçamento mesmo, né? Porque é muito caro você finalizar o som, né? Você... Aí entra outra questão também, né? Quando eu falei lá daquela parte do cinema ter várias etapas, né? No som existe a captação de som, e quando a gente vai para a ilha de montagem, para a ilha de edição, né? Não é só o som que é captado, que é inserido na trilha do filme. Tem todo o desenho de som, que são os efeitos sonoros, né? A trilha musical. É um trabalho muito minucioso e demanda muito tempo e muito dinheiro. Então, eu acredito que a falta de dinheiro mesmo, de orçamento, né, acaba prejudicando a qualidade do Sim. som em um filme. Em Homem ao Mar, a gente teve uma preocupação muito grande Eu com, ia com, falar a, isso agora. com a parte do som, né? Justamente por esse pensamento nosso, da Rubro, que é que existem dois filmes mesmo, um sonoro e um imagético, um visual. E os dois contam essa história, né? Eles coexistem, né? E auxiliam aí na diegese do filme, né? Nessa história. Então, eu acho que é uma questão de investimento, mas eu acho que isso vem sendo mudado. Esse olhar vem sendo mudado, assim. Durante a faculdade mesmo, nessa disciplina de som, eu tive uma professora que ela falava muito sobre a importância do som, né? O quanto a gente precisa valorizar o som, respeitar esses profissionais, né? Não é só, chegar lá com a câmera, você gravou o seu plano, que estava lá na sua decupagem e acabou. Não, você tem que pensar, né, que o set ainda precisa ficar em silêncio para você captar o som, a ambiência. Não é só gravar a cena ali e acabou. Não, tem toda essa, tem que haver essa preocupação com o som. Porque enquanto a gente vai vendo aquele plano na tela, nos bastidores ali, além da câmera, da iluminação, tem uma pessoa segurando uma vara enorme com o microfone na ponta, que fica cansando, né? É extremamente cansativo, você fica ali fazendo uma Às vezes musculação. dá de ver a pessoa segurando horas e horas, aquele boom ali em cima, com o braço todo Exatamente. esticado, e a A gente na- ali rodando, às vezes tem que repetir cena, porque não ficou legal, ou porque algo deu errado, ou o som não saiu, ou a imagem não ficou bacana, ou o diretor não gostou do que viu, e pede para refazer. Isso é uma outra questão. Às vezes o take é válido para a imagem, mas não é válido para o som. Então, sempre que a É, gente termina de gravar a cena, né, depois do corta, a gente olha para o captador de som, para o diretor de som e pergunta: rolou para o som? E aí, se rolou, ok, senão a gente refaz, né? Então, é uma área, né, que precisa ser muito bem trabalhada e ter muita atenção, porque sem som, né, a gente faz um cinema mudo. E apesar de Homem exato. ao Mar não ter muitos diálogos, ele não é um filme mudo, né? Ele é um filme que A tem trilha conta, muita... né? A história. Exatamente. E a trilha não é só a trilha musical, porque eu acredito que durante o filme tem umas três músicas, né? O filme, ele é... A trilha, desculpa, a trilha, ela é a junção dos efeitos sonoros, das ambiências, e o filme tem muito isso, né?
O Homem ao Mar tem muito esses efeitos de som, é, essas ambiências, e, e é isso, é isso. Gá, o Brian, que é uma das pessoas que eu conheci no meu primeiro trabalho em cinema, que foi quando eu me permiti a fazer cinema, foi numa produção que o Brian ele estava fazendo também, pela Unimap, e ele perguntou a preparação de elenco, como você fez com o Homem ao Mar? Estava incrível o entrosamento do elenco. O Brian é o Brian que se formou comigo, né? É. Acredito que sim, falando Maravilhoso. que mas eu não sei, se formou junto. É o Brian da Headstone Filmes. Isso! Eu É fiz ele música com eles. mesmo. Massa. Grande Brian. Agradeço aí a participação dele e de vários outros, do Thales, que eu vi comentando aí. Enfim, todos que estão mandando as perguntas, obrigado por acompanharem a live com a gente. Bom, como que foi então o entrosamento? Como que foi a preparação de elenco? Ele perguntou, né? Isso, como é que foi a preparação de elenco? É, a gente chegou a fazer uns dois ensaios, um ensaio antes. Não foi Foi uma um coisa. só. Com você foi um, com o É, Jorge e a Alessandra. O Jorge acabou participando de dois, né? Porque a gente fez dois encontros, na verdade. Depois do é. teste, da escolha, a gente fez um encontro dele com a Alessandra, né? E aí onde a gente começou a ver a Alessandra San Martín, inclusive a outra atriz do elenco, maravilhosa. Quero trazer ela para cá, só tô esperando ela falar quando ela pode. Nossa, vai ser incrível, grande atriz. Eu quero falar sobre expressão corporal com ela, porque ela é maravilhosa em expressão corporal. Expressão corporal e expressão facial, aquele olhar dela, né? Puta que pariu! Aquele close que vai chegando nela assim, aquela câmera que vai indo, aquele olhar. Nossa, aquele olho maravilhoso. Então, a preparação de elenco ela aconteceu em duas etapas. A primeira etapa desses dois atores, né, do protagonista com a Lê, e depois dele, do Jorge, com você. Sim. A gente não teve muita dificuldade, assim. Primeiro que a química rolou de primeira, tanto entre a Lê e o Jorge Lodge. Falamos da Alessandra, vamos falar de Jorge Lodge também, por favor, né? Por Porque favor, né? Porque é um grande ator. sem ele, sem o talento dele, o filme não seria o que é. E você, né, Leandro? Obrigado. Inclusive você é a pessoa que mais tem fala no filme, né? Verdade, verdade. Você é a pessoa que fala no Homem ao Mar, né? Eu praticamente. Eu não vou dar spoiler para quem não assistiu, mas tem um momento que eu narro. Eu não, essa palavra, tem um momento que eu narro. É isso, pronto. Que eu narro a vida do Jorge, digamos assim. Sim, sim, é bem bonito. É. Quem não assistiu aí, dia 21, então, ó, próxima terça, às 19 horas, no Facebook e no canal do YouTube do iCine Fórum, vocês vão poder assistir na mostra Rotações e Transversalidades Homem ao Mar. E vão poder ver essa cena que o Leandro falou. É uma cena linda, é uma das cenas finais aí. E o Leandro segura a corda ali, falando todos os diálogos do filme. Me arrepia. Me arrepia. A química entre os atores foi de primeira, então a gente não teve muita dificuldade. Todos eles muito experientes, assim, acrescentaram muito, até no meu processo de direção, né? Por ser um diretor iniciante, eu tô aprendendo muito também, os atores me ensinam muito. E é um processo mágico, assim, de ver essa criação diante dos seus olhos, né? Porque você escreve aquilo e a hora que você vê aquilo se concretizando ali, diante da câmera, né? No plano que você pensou, da maneira que você pensou, você vai conduzindo aquilo, é mágico. Então a gente não teve muita dificuldade, a gente tem que afinar algumas coisas, principalmente por todos os atores terem mais experiência no teatro, né? E aí tem algumas divergências de linguagem, mas através da repetição, através da conversa, né? A gente vai alinhando, vai falando um pouquinho da postura, vai tentando trazer as sensações que aqueles personagens estão sentindo, né? A gente trabalhou muito com música, né, nos bastidores do filme para poder trazer essa emoção, né? Então a gente trabalhou com Elza Soares, com muita música nacional, MC Tá,
com muita música nacional para poder trazer essa emoção e a mensagem, né? Para conectar vocês, atores, a esses personagens, né? E, e para mim foi assim, o processo tanto de ensaio de uma das cenas que é a minha preferida, né? É uma cena, são duas cenas de dança contemporânea aí, né? Que são montadas como se fosse uma única cena, uma montagem paralela no filme. Quem assistir aí no dia 21 vai entender o que eu tô falando. Para mim foi assim emocionante gravar essas cenas e montá-las. Assim, durante a montagem eu me arrepiava e falava: "Nossa, isso aqui tá ficando bonito". Ficou, E, ficou né? maravilhoso. E aí a gente utilizou a música que está no filme não é a música que nós utilizamos na gravação, né? E acabou casando, a música do filme casou tanto, né? Mas foi isso, assim, não teve muito segredo, não, e a gente foi intenso, né? Foi uma tarde intensa de preparação, mas não foi além disso. Vocês pegaram rápido a proposta dos personagens. A gente também fez um ensaio antes de gravar a cena, né? Nós Isso. conversávamos bastante, eu acho que isso era importante, assim. No set, né, lá com o figurino, com a maquiagem, eles se concentravam, a gente conversava e, e ali ia acontecendo. Essa cena da dança aí, né, que eu falei, acho que a gente fez umas 3 vezes, né, a cena, gravou umas 3 vezes. Isso. E aí depois na montagem a gente foi, né, pegando ali os melhores planos, enfim. E mas assim não teve muito segredo. Vocês já estavam preparados no dia da gravação, né? Porque a gente no dia da preparação de elenco mesmo, do ensaio, a gente através das músicas, né, de toda essa conversa, vocês já tinham entendido a proposta, né? E também era uma proposta orgânica, né? Mais naturalista, e que remetia também a um pouco a linguagem teatral, por conta da expressão do corpo, das mãos, que tem bastante naquela cena, e do olhar, né? Sim. Eu ouvi já muitas pessoas falando sobre o olhar no filme. É o que marca o filme, né? Muito presente. Essas microexpressões, os olhares. Então, não tivemos muita dificuldade, assim, foi um presente para mim trabalhar com vocês, porque vocês agregaram muito, e vocês já captaram de cara, né? Foram refinamentos, assim, afinando a aresta só, para chegar no ponto. E aí, quem tiver curioso para assistir, no dia 21, por favor, assistam o filme. Eu vou fazer algumas perguntas que são várias. Se não der tempo, depois a gente marca uma outra live só para fazer essas perguntas que faltar, tá, Gá? Se você puder também. Eu agradeceria muito. Foram várias. Eu falo bastante também, né? Meu Deus, mas pode fazer. Como a questão, voltando um pouco para os alunos ainda, eles perguntaram que a questão de como faz para participar, ele já falou, né? Que tem vários lugares que pode procurar, se cadastrar, agências também que se pode procurar, se cadastrar. Aqui no interior tem muita agência também, física mesmo, não só online, vocês podem procurar. Perguntaram se precisa ter DRT. Eu acho que basta ter talento, gente. Fazer o teste, passar, entender o personagem, se sair bem e se for aprovado, ótimo. É isso. É que assim, existe, claro, que existe Sim, sim, grandes sim. empresas que pode, né? Que tem, É, até para ter uma seleção, né? falando Até da, para poder selecionar. falando da questão do Homem ao Mar, não precisou, assim, para você fazer produções independentes que não estão vinculadas aí a edital, não é necessário. Mas quando você É, aí entra, né, num edital, que você tem que comprovar documentos, conforme a produção vai ficando maior, né, com mais orçamento, aí realmente vai sendo necessário. Então depende muito de que tipo de produção é. exato. É, Como funcionam os figurinos? Tem alguma parceria?
Nossa, a gente adoraria que tivesse parceria sempre. Mas muitas vezes nós não temos parceria, não. Pega do guarda-roupa da avó, da tia, da mãe, do nosso guarda-roupa. Brechó, bastante. Inclusive, no Homem ao Mar, a gente contou com o apoio do brechó Prisma Vintage, ajudou a gente bastante. As meninas garimparam aí. A Cris também garimpou algumas peças, né? A nossa produtora, diretora de arte, enfim. E a gente adoraria que tivesse parceria, mas nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue essas parcerias, não. Mas é possível. Eu conheço várias produções que têm parceria. E também depende muito do figurino, né? Se é um figurino de Sim, época, por exemplo, é uma coisa que você tem que mandar fazer mesmo, ou garimpar. sim. É, me perguntaram também como faz para quebrar o preconceito do cinema brasileiro. Existe muito preconceito. Eu realmente, quando mais novo, mais adolescente, alguns anos atrás, assim, eu também tinha um preconceito. Ah, eu não gosto de assistir porque é filme brasileiro. Eu não gosto de filme brasileiro. Eu tinha um estigma de não gostar. Hoje eu passo a procurar a prestigiar mais filmes brasileiros do que filmes americanos, digamos assim. Eu acho que é assistindo filme brasileiro, entendeu? É você Se permitir valorizar, se assistir, né? permitir, porque tem muita produção massa, tem muita coisa boa. É só a gente procurar, nem sempre, né? Muito, a maioria esmagadora das vezes, o que Sim, chega pra gente no cinema comercial, né, nos cinemas de shopping, não refletem a diversidade de filmes que são produzidos no Brasil, né? Infelizmente. exato. Então, assim, quem tem aí uma TV a cabo em casa, tem o Canal Brasil, né? Tem o Canal Curta, tem o Arte 1. Então, a gente consegue encontrar, principalmente no Canal Brasil. O Canal Brasil é um canal que sempre compra, né, filmes para poder exibir lá de produtores independentes. E Então, tem quem até quiser. o YouTube, né? Que é uma plataforma Exatamente. mundial que O Vimeo também, as pessoas encontram muitos filmes lá. Então eu acho que vai também da pessoa se permitir e procurar por esses filmes, né? E entender e que linkando um pouco dessa questão de procurar e a questão do YouTube, tem uma série, eu não vou lembrar agora o nome, ela é brasileira e postaram ela no YouTube, porque não conseguiram plataforma nenhuma para poder exibir a série. eu E não me recordo. é uma super produção, assim. Eu não sei qual foi a verba que eles tiveram, ou se foi realmente uma super produção, digamos assim. Mas você assistindo, você fala, puta que pariu, teve uma super produção atrás. Eu não sei qual série é essa, mas eu sei que Eu vou aconteceu. procurar e mando depois. Tá. Eu sei que isso aconteceu com 3%, né? 3% E isso, 3% foi um deles, verdade. eles gravaram, acho que foi um TCC, não sei de qual universidade, mas eles gravaram acho que uns 3 episódios e aí ficou em quase 10 anos assim no YouTube. Até que a Sim. Netflix comprou e produziu, aí já tem 2, 3 temporadas, né? Então é Inclusive, nós isso. temos um ator piracicabano na última temporada que Sim, teve. sim. Estou negociando para trazer ele também para falar um pouco sobre Nossa, essas incrível. questões. Então eu acho que é a gente se permitir, né? Não e assistir filme nacional, sabe? O que a gente vai encontrar no cinema é comédia, comédia pastelão que a gente fala, né? Não querendo inferiorizar as comédias, mas existem outros gêneros sendo produzidos aqui. E a gente precisa buscar por eles e valorizar os artistas locais também, né? A gente tem também que entender que curta-metragem, como Homem ao Mar e como muitos outros, também são cinema, também é filme. Independente se tem só 15 minutos, 25 minutos, e a gente precisa assistir e valorizar esses artistas. Eu acho que é a gente se Exato. permitir e procurar por esses filmes. Ô, Gá, qual a função do cinema na história? Nossa, que pergunta, hein? Olha, o cinema é a sétima arte aí, né? E, e ele vem com uma maneira de você contar histórias através de imagens, de vídeo, né? De uma gravação, de não ser só o teatro ali, de você poder reproduzir isso numa tela grande, de você poder depois, né? Vender esses filmes para as pessoas. Para mim, assim,
eu vejo o cinema como um registro de época, né? Como realmente uma maneira de você contar, né, as histórias do mundo, né? Através de uma câmera e colocar na tela e juntar uma galera e vamos lá assistir, né? Sim. Então, Tem uma outra complexa essa pergunta, Gá, pergunta. então, tem uma outra pergunta que é um pouco disso que você está falando, que é quais as possibilidades que temos ao relacionar cinema e representação histórica? O cinema, ele vem fazendo esse papel, né? Porque ele desconstrói, ele vem desconstruir, ele vem trazer temas, né? Principalmente quando a gente fala de cinema nacional, né? A gente, Uhum. primeiro que o histórico de produção, assim, do cinema nacional, o nosso cinema é sofrido. Então a gente Sim, precisa valorizar, porque a gente já passou por várias fases assim onde não houve apoio do governo ao cinema, né? Diferente, por exemplo, da indústria hollywoodiana, né? Que é a marca dos Estados Unidos, é o cinema deles, tanto que o mundo inteiro conhece. Então, o cinema ele é responsável por gerar diálogos sobre assuntos importantes que precisam ser debatidos, né? O cinema ele vem cutucar, o cinema nacional ele é ousado, por exemplo. Existem diretores sim. extremamente ousados, né? Que vêm aí trazer discussões sobre diversos tabus, né? Então eu acho que é interessante porque quando você vê o cinema naquela telona, né? Numa sala com muitas pessoas, ou hoje através de uma live, de uma estreia ao vivo no YouTube, né? Quando você mostra algo, aquilo vai provocar a pessoa de alguma forma, né? Então a ideia é você gerar reflexão também, você levar uma mensagem, ou às vezes só entretenimento, né? Depende do tipo de filme. Às vezes é só entretenimento, mas ainda assim o filme que é só para isso, dificilmente ele não vai ter uma mensagem. Ele vai te Sim. tocar de alguma forma, né? Ele vai tocar uma ferida sua, ele vai tocar alguma coisinha lá no fundo que vai fazer você repensar, né? E eu particularmente gosto de filmes que deixam mais perguntas aí do que respostas. Eu acredito até que Homem ao Mar seja um pouco assim. O Gá, linkando com uma outra coisa que você já disse também, se é que se existe a ajuda do governo, é tudo particular, os filmes brasileiros. Não, existe, existe. É, a gente passou por um período muito bom assim para o cinema, né? Pensando assim na última década, vamos falar assim, mais ou menos, onde houve muita produção de cinema nacional, produção diversificada, e houve muito apoio do governo, né? Dos governos anteriores. Os governos anteriores apoiavam bastante o cinema. Existiam várias políticas públicas que valorizavam muito o cinema. Agora a gente está vendo o contrário disso, infelizmente, né? Sim. Mas grande parte dos filmes tem esse apoio, sim. Não é. Ainda acho que não é assim grande parte, né? Os filmes que ficam mais conhecidos acabam tendo o apoio. Tem muito filme que não é, infelizmente. Eu acho que isso precisa ser revisto, né? Isso Sim. a gente precisa de dinheiro para fazer filme. Então, apesar de saber que existe, que essas políticas públicas elas já existem, isso precisa ser mais abrangente, isso precisa ser mais frequente, isso precisa abraçar realmente a quantidade de profissionais da área que existem no nosso país. E aí, falando do interior, no nosso interior, né? Sim. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Ou mais alguma pergunta? Bom, agora aqui das perguntas que eu selecionei, eu encerro, mas eu vou fazer uma da Ana. Ela perguntou: acompanho os festivais de curtas aqui no interior, mas sinto que ainda não tem uma grande visibilidade. Qual a visão de vocês a respeito das dificuldades para o cinema nacional? É, realmente, o ICINE, né, ou outros grupos que estão se unindo aí, eu acho que está se unindo para poder movimentar e mudar esse cenário, né?
Sim. Refaz a pergunta dela de novo para mim, Leandro, por favor. Deixa eu achar de novo, peraí. Que ela falou que ela acompanha alguns festivais, Sim. né, de curta-metragem no interior. E que ela percebe que não tem uma grande visibilidade desses festivais. Qual a visão a respeito dessa dificuldade para o cinema nacional? Ela coloca o interior e daí depois ela coloca, né, mais abrangente, falando de um. É, Bom, é divulgação e é valorização, né? Eu acho que é isso. A gente não, sim, a gente às vezes tem a mania de olhar para o todo, né? E não entender que a gente faz parte desse todo. Então tudo começa com a gente. Primeiro nós precisamos valorizar isso, né? Para que isso seja refletido, para que esse inconsciente coletivo mude, né? Essa mentalidade, essa coletividade, né? Pensando sobre o cinema nacional, só vai mudar a partir do momento que nós, né? Nos preocuparmos em sim. consumir produções independentes, produções nacionais, produções locais, e isso vai gerar aí vai fomentar, eu acho que essa busca pelo cinema. E aí também a gente pensa na questão realmente de política para isso, né? Não tem como falar de cinema no Brasil e não falar sobre isso. A gente precisa de apoio das prefeituras, dos governos, do governo federal, para olhar para isso, né? A gente precisa de Exato. divulgação, de publicidade para isso. Eu acho que existe uma carência enorme nesse quesito, né? Então, a gente está aí se organizando para poder, aos poucos, modificar isso. É uma estrutura muito grande, né? E. Cara, vou fazer a última pergunta para a gente encerrar, porque senão eu não vou Tá, conseguir salvar a live, tá? tá bom. A Cris, ela perguntou como o cinema brasileiro é visto no exterior. Você tem essa informação, ou por você estar no meio, né? Alguma informação ou comentários, como nós somos vistos lá fora? Olha, eu não. Especificamente, né, sobre o cinema brasileiro, eu não sei dizer. Mas eu acho que a gente tem uma noção aí diante dos últimos ganhadores do Oscar. Foi só esse ano que essa realidade mudou, né? Que o Parasita, do Bong Sim, Joon-ho, ganhou, que é um cinema asiático, e foi o que ele falou, que existe cinema fora de Hollywood. Eu acho que, existe. exatamente, a questão é essa, assim. Então imagino eu, né, que que talvez não seja visto, né? Exatamente. Não, Por... mas vem mudando mesmo, assim, assim, na Sim, minha percepção, por acompanhar mesmo os filmes e acompanhar as premiações, né? Eu percebo que as indicações estão chegando cada vez mais. sim, A sim, gente pode não ganhar, mas a indicação está lá. Então já é um grande passo para nós, sim, sim. né? Para Não, nós com brasileiros. certeza. A passos lentos isso vem sendo modificado, né? Mas eu ainda acho que se a gente tivesse medidas mais eficazes aqui dentro, né, para divulgar o nosso cinema dentro e fora do nosso país, a realidade seria outra. E tem também a questão aí histórica dos Estados Unidos e de Hollywood, né? As pessoas do mundo ainda têm como referência o cinema que é Referência. produzido lá. E não é só isso, né? Então, eu acho que aí o que fica dessa live aí é justamente essa proposta das pessoas se arriscarem, procurarem, assistirem outras coisas, né? Que não sejam só o que passa num telecine ou num cinema de shopping. Exatamente. Vamos buscar, gente, ó, Canal Brasil. YouTube tem bastante, como eu já disse. Na verdade, vamos criar uma força de vontade em, pelo menos, conhecer o trabalho brasileiro, né? Acho que é isso que a gente tem que deixar claro também, né? Eu posso não gostar hoje, mas se eu tiver uma força de vontade ali, deixa eu dar uma olhada ali esses 5 minutinhos, talvez esses 5 minutinhos pode mudar a sua visão. Ou não. Como já aconteceu de eu assistir 5 minutinhos de um filme brasileiro e detestar, mas também já aconteceu de vários filmes estrangeiros de eu assistir e odiar e nem continuar assistindo. Aí você procura E outro tipo de filme que pode ser que você goste, porque tem muito filme nacional exatamente. diferente. A gente não pode ficar parado em um filme só e estigmatizar
a produção brasileira por causa de um filme que você não gostou. Existem vários outros bons. E nós estamos caminhando cada vez mais para melhores produções. Em questão de equipamento também vem melhorando bastante. O pessoal está trazendo um equipamento bom para o Brasil também. Né? O pessoal está se preocupando com isso. Não só vamos produzir porque a gente vai produzir. Não, eles estão buscando cada vez mais qualidade hoje em dia. Em algumas coisas que eu estou assistindo, assim, pelo menos. Ô, Gá, eu vou encerrar então aqui a nosso bate-papo. Foi muito gostoso ter você aqui comigo, conversando sobre isso. Eu espero que quem assistiu também tenha gostado. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado. Mais uma vez, Agradeço. vamos deixar depois o convite para o pessoal. Fala mais uma vez aí o dia que vai ser exibido o Homem ao Mar. Então, pessoal, dia 21, na próxima terça, às 19 horas, no canal do YouTube, na página do Facebook do iCine Fórum, vocês vão poder aí assistir O Homem ao Mar e outros filmes na mostra Rotações e Transversalidades. Agradeço a oportunidade, Leandro, de falar um pouquinho sobre cinema, falar um pouquinho sobre o meu trabalho sobre O Homem ao Mar. E é isso. Obrigado, gente, quem acompanhou a gente até o final. E eu vou deixar disponível no meu IGTV, vou compartilhar no YouTube e depois no Facebook também. Tá bom? Muito obrigado. Até mais e Beijo. até a próxima live da semana que vem. E ainda vou divulgar. Tchau. Tchau.